8h08 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa também ao vivo aí no Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco você confere no podcast, né? Que aí fica disponível para você na melhor hora do dia, para você, claro. E justamente também nas redes sociais. Fica lá, as imagens, tudo disponível para você ouvir e assistir na melhor hora do dia. São 8h09 em Campos, no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Já voltamos hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, onde estamos conversando aqui neste Folha no Ar com José Maria Rangel, gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras. E eu peço a você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí. A gente já começou a tocar nesse assunto, Petrobras, no fechamento do bloco anterior. Peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Maria, falamos do Papa. O final de semana foi um final de semana, né, conturbado. A perda do Papa na madrugada de segunda-feira, mas também foi uma semana conturbada para a Bacia de Campos também. Sexta-feira tivemos a P53 interditada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, né? E ontem, né, o incêndio, explosão com incêndio, alguns feridos, né? Não temos maiores informações ainda. Na PCH1, P53 no campo primeiro do campo Marlin Leste, e a PCH1, né, que é a Cherne 1, onde você inclusive estava falando aqui no intervalo que já trabalhou nela. A partir desses dois eventos, Vladimir soltou uma declaração, inclusive eu repercuti ontem, projetando dificuldades com os ROIs a partir de junho. As projeções de junho, na verdade, quem deu foi o secretário executivo da Ampetro, Marcelo Neves, né? Mas ele fala, os dois falando que, sobretudo a P53, não a PCH1, né? A interdição da P53 com o tarifaço do Trump, ele indicaria o período de vacas magras aí para frente. O que, como você colocou no final do último bloco, é contestado por muitos pelo orçamento de Campos. Como é que você vê essa questão? Olha, a Luiz, Cláudio e toda a audiência aí do programa Folha no Ar. Eu vejo, vou ser repetitivo aqui, eu vejo com muita tristeza a nossa cidade, ela ainda ficar totalmente dependente das receitas dos royalties, né? Se a gente olhar um pouquinho para o lado, nós vamos ver Maricá, nós vamos ver Niterói, duas cidades que passaram a receber royalties há pouco tempo e que já tem um fundo soberano robusto, inclusive com o prefeito de Maricá dizendo que quer comprar a SAF do Vasco. Você vê, né? Que a gente ri, né? Você vê como é que os caras ficam com dinheiro, né? Ou seja, os caras já entenderam que esse é um bem finito e que vai acabar. Então eles precisam ter essa reserva, essa poupança. O dia que acabar, a população continuar usufruindo dos recursos do petróleo. E Campos, lamentavelmente, Campos não consegue. Então, assim, é muito, muito ruim para a gente, né? O orçamento. Aonde está esse orçamento de 2.800 bilhões? A nossa cidade, ela é referência em quê? Né? A nossa cidade é espetáculo em quê? Eu fico me perguntando isso toda vez que eu vejo no Instagram. Eu utilizo muito a rodoviária, né? Porque eu viajo Campos Rio, Rio Campos,
ou de ônibus. A rodoviária de Campos é um horror, cara. É um horror. É uma falta de respeito com o cidadão, com a cidadã. Negócio assim, absurdo. Né? E fora isso, você pega a saúde, pega a educação, né? Você pega vários outros aspectos, segurança pública, e que você não vê a nossa cidade deslanchar. Óbvio que a receita do petróleo, e aí é mais uma incerteza, Luiz e Cláudio. Quer dizer, você pega o petróleo, o que estabelece o preço do barril do petróleo, né? Um conflito lá fora, um tarifaço do Trump, que a gente não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, não está nas nossas mãos definir isso. Aí o preço do barril, puf, despenca. E aí a gente tem que pagar por essa maluquice do tupetudo. Então, assim, eu vejo com muita tristeza. Agora, seria interessante o prefeito, ao invés dele ficar falando dessas questões, de vai passar dificuldade, não sei o que, ele vira público e explicar os 2.800, como é que são gastos esses 2.800. Volto a dizer, poucas cidades no país têm um orçamento, como o orçamento de Campos, e várias cidades têm um orçamento muito menor e com a qualidade de vida muito melhor. O Campos já foi o Eldorado dos royalties, né? Aliás, quem falou isso aqui foi Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Nessa esteira, Zé, pegando carona ainda nessa questão de royalties e nessa questão de arrecadação do município, por exemplo, você tem aqui outros campos que começaram a produzir, Santos, Bacia de Santos, outras bacias, o próprio Espírito Santo também. Mas, assim, a gente ainda tem uma esperança no pré-sal para a coisa acontecer em Campos. Em que ponto pode se comentar sobre isso e projetar aí uma arrecadação ainda para Campos, até mesmo com o próprio campo aqui de Búzios, a bacia de Búzios também ali, que tem uma parte também que deve vir para Campos. Como é que você, porque isso afeta não é só Campos, é toda uma região. Como é que pode projetar esses momentos melhores, se é que é possível? Então, a Petrobras ela anunciou no final do ano passado o seu planejamento, seu plano de negócio, um investimento ao longo dos próximos 4 anos de 111 bilhões de dólares. Né? É um investimento bastante significativo. E a gente sabe que toda empresa de petróleo ela necessita, até para a sua sobrevivência, de reservas. Então, a Petrobras volta a procurar óleo novo, que a gente chama, né? Para que ela, de fato, consiga se manter e consiga alavancar o desenvolvimento do país e garantir a sobrevivência energética do país. E obviamente, que nessa carteira de negócio na área de exploração e produção estão também contidos novos investimentos na Bacia de Campos. E que a gente já falava lá atrás que nós não temos dúvida que ainda tem óleo. Né? Você vê que nós temos pré-sal aí na Bacia de Campos. Nós temos pré-sal. Então, agora, para isso você tem que explorar, para isso você tem que procurar, para isso você tem que investir. E até para as pessoas saberem, nós saímos de um investimento de 73 bilhões de dólares, a Petrobras, no governo passado, para 110 bilhões de dólares no atual governo. Né? Então, a Petrobras, na Bacia de Campos, isso pouca gente fala, ela estava sendo sucateada. Estava sendo sucateada, os campos de produção sendo vendidos, não tinha mais investimento, exploração e produção. Então, isso, obviamente, os campos vão declinando. E hoje você já tem tecnologias que você consegue dar uma sobrevida aos campos de produção. Agora, para isso, como volto a dizer, é necessário investimento. Eu não tenho dúvida que a gente ainda deve encontrar algum petróleo na Bacia de Campos. Agora, para isso, encontrando, é necessário
que os governos, aí eu vou falar por Campos, né, que é a cidade que eu gosto, que eu vivo, minha família toda vive, meus amigos vivem. Isso os nossos governantes têm que entender. E isso vai acabar um dia e tem que fazer aquela poupança que a gente sempre fala. Maria, tem uma pergunta aqui feita no grupo do WhatsApp do programa, pelo radialista Arnaldo Garcia. Ele coloca aqui, diz a Maria, profissionais da Petrobras defendem como ninguém o governo Lula. E, claro, amam a companhia. O que falta para uma equação entre investimentos para resolver questões tão reclamadas e a política do governo contra a empresa e seus colaboradores? Política da empresa contra eu não entendi. Política do governo contra Não, contra não. Quanto? O que falta para uma equação entre investimentos para resolver questões tão reclamadas e a política do governo quanto a empresa e seus colaboradores? Cara, Arnaldo, então, a Petrobras ela tem, como eu disse na minha fala anterior, ela está voltando a investir pesado. Você não consegue movimentar uma empresa como a Petrobras da noite para o dia, né? Então, nós saímos de 73 bilhões de investimento, já estamos em 110 bilhões de investimento, em várias áreas que são fundamentais para a gente. Exploração e produção, refino, a própria área de fertilizantes, né? É uma área que que foi simplesmente fechada na companhia. E aí nós estamos falando de fábricas que foram abandonadas, como as duas fábricas de fertilizantes, tanto em Sergipe como na Bahia, a fertilizantes no Paraná, em Araucária, a UFN3 em Mato Grosso, que tudo tem a ver com o dia a dia da população, por exemplo, que hoje o fertilizante que a gente utiliza aqui, a esmagadora maioria dele vem lá da Ucrânia, um país que está em guerra, né? A Rússia, né? E aí o preço é o preço que eles querem. A gente precisa, é o preço que eles querem. Agora, é um processo de investimento que ele tá sendo realizado e eu não tenho dúvida que a gente já começa a ver alguns frutos desse investimento que a Petrobras está fazendo. Bom, Zé, são 8 horas e 21 minutos. A gente fecha esse bloco para a gente Eu seguir. queria posso fazer uma última pergunta? Por favor, Luiz. Não Desculpa, eu viu? estava com o áudio fechado aqui e não vi. Eu entrei no vácuo aqui, desculpa também. Não, desculpa, a falha foi minha. Você ocupa um posto importante na Petrobras, né? Gerente executivo. E a gente sabe que você tem uma miríade de projetos aí que você tá tocando na Petrobras. Pouco tempo, são 8h21, estamos no final desse bloco, mas fala um pouco deles, quais você julga os mais importantes para a bacia. Então, Aloysio, esse não é o primeiro posto que eu ocupo de relevância na companhia. Eu já fui conselheiro de administração da empresa entre 2013 e 2014, eleito pelos trabalhadores. E agora, a partir do retorno do presidente Lula, eu fiz parte do governo de transição, né? E fui convidado pela época senador Jean Paul Prats, que foi escolhido presidente da companhia naquela época, a retornar à companhia e na área de responsabilidade social. Então, é uma área que tem projetos na área de desenvolvimento econômico sustentável, educação, esporte, oceano, floresta. E para a nossa região, aqui em Campos e também na região norte fluminense, são vários projetos que nós temos na área de educação. Eu posso citar aqui o Primeira Infância Cidadã, a questão do Tecendo Redes, a questão do Navegando na Poesia. Então, são projetos que atuam diretamente aqui na nossa região e que esses projetos eles são gestados a partir de uma escuta muito grande das comunidades que estão no entorno das operações da Petrobras e também com o aval do gerente geral da região, que é no caso aqui da Bacia de Campos, o Alex Murteira, né? Óbvio que também é um processo de retomada, porque como a Bacia de Campos, a Petrobras, a nossa área, ela prioriza, não quer dizer que é exclusivamente,
a projetos que estejam no entorno das operações da Petrobras. Então, por exemplo, em Caxias, são projetos que estão no entorno ali da Reduc, né? Aqui, na Bacia de Campos. Como várias áreas da companhia elas vinham sendo vendidas, então também os investimentos eles minguaram. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando que quando a gente chega na Petrobras, os investimentos previstos para a área de responsabilidade social, né, que eu hoje respondo, eles estavam na casa de 73 milhões de reais. 73 milhões de reais. Hoje, o investimento que nós temos para essa área de responsabilidade social, só para projetos socioambientais, nós estamos falando de 480 milhões de reais. Então, é um salto bastante significativo e que a gente espera com esses projetos. São projetos que, na sua essência, eles têm que ser estruturantes, que possam mudar a realidade das pessoas que estão ali em torno das nossas operações e também a preservação do meio ambiente com projetos de floresta e de oceano, levando em consideração que a Petrobras, uma parcela, diria que a maior parcela das suas atividades, dos seus ativos, se encontram em alto mar, e por isso nós temos que preservar o meio ambiente também e os oceanos. Zé, tem que fechar, mas só umazinha rapidinho. Como é que acessa esse apoio da Petrobras nos projetos? Tem orientação em site? Tem algum caminho que a gente possa pesquisar e perguntar, até mesmo conversar com você? De forma, suponhamos lá que eu tenho um projeto aqui, né, na área atendida pela sua pasta. Como é que eu consigo acessar esse apoio? Nogueira, olha só, primeiro, assim, as portas da Petrobras, no caso lá, estão abertas para. Eu recebo todas as pessoas. Se quiser apresentar um projeto, pode fazer contato comigo, que eu recebo tenho o maior prazer de receber as pessoas na Petrobras. Tá? E aí a gente tem lá o Petrobras Socioambiental, e todo projeto para ser analisado, ele entra pelo edital. Nós fechamos um edital o ano passado. O maior edital, foi a maior seleção pública que a Petrobras fez, foram 430 milhões de investimentos nos próximos 4 anos. Ou também nada impede de ser uma contratação direta, mas ele tem que entrar pelo nosso canal. Mas eu recebo todas as pessoas, quem tiver um bom projeto, pode marcar que a gente recebe lá e analisa o projeto, dá dicas como é que pode ser escrito o projeto, quais são as áreas, como é que ele tem que... A questão que a gente fala de transformação social desses projetos. Beleza, Zé. Bom, são 8h26. Pausa rápida aqui na nossa conversa com o José Maria Rangel, que é o gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras, conversando com a gente nessa bancada hoje com a Luísa Abreu Barbosa. Voltaremos já já. O nome da vereadora, eu pesquisei aqui no São Google, rapidamente, cadê? Achar o Google também, senão é Leandra Lopes. Leandra Lopes, exatamente, Leandra Lopes. Só para quem não pegou, a gente citava aqui alguns representantes do PT ou da ala progressista, eleitos aqui na última eleição. Em Macaé foi a petista Leandra Lopes. São 8h27, então. Pausa rápida, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Um bloco bem rápido aí para a gente voltar logo às projeções aí para 2026, feitas pelo José Maria Rangel. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio